chava... Desculpe, estava a contar com a dela. O infante Dom Henrique, como vocês sabem, faz parte da ínclita geração dos filhos de Dom João Mestre Davis com Dona Filipa de Alencar, se não me engano. Não estou a recordar bem. É a ínclita geração. A ilustrar a ínclita geração, traga a minha geração. Então, a história do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique, filho de Dom João Mestre Davis. Dom João Mestre, filho de um pai que chegou a chefe de Estado por uma situação extraordinária naquela altura na Europa e no mundo. Dom João I, Mestre Davis, é provavelmente o primeiro chefe de Estado eleito ou determinado pelo povo. Isto era normal naquele momento. E Portugal teve esta situação quando Dom João I foi pela Revolução, de 1983-85, que Dom João I chegou a chefe de Estado, chegou a rei, pelo povo, essencialmente pelo povo. A ideia era tirar de lá a castelhana que andava com a portuguesa que andava com a castelhana. Essa é que era a ideia da Revolução. Não era que estivessem a ser mal governados. A ideia é que não queriam ser governados por alguém que estivesse assim tão próximo do castelo. Gostavam muito da independência de Portugal. Naquela altura, Portugal ainda lutava muito pela sua independência e pela segurança das suas fronteiras. Achavam um mau tom andarem a lutar e depois, afinal, o chefe de Estado, que era a mulher, andava, afinal, deitada com um espanhol. As pessoas não... E Portugal, naquele momento, fez isto. Teve este momento histórico importantíssimo. Um rei eleito. Assim, não foi eleito, foi aclamado pelo povo. Não foi a voto, foi por aclamação. Dom João, mestre das regras, foi importantíssimo ao convencer o povo da legitimidade de Dom João I. O infante Dom Henrique nasce filho de um de 8 filhos, ou quinto de 8 filhos de Dom João I, Mestre Davis. E Dona Leonor, agora com muita pena não estou a lembrar do nome da mulher. Dona Leonor. E ficou com este nome Henrique em honra do Henrique IV de Inglaterra, quando conhecemos de outras histórias. Teve muitas histórias, muitos feitos. Um dos grandes feitos deles, e para ilustrar a educação que ele teve, a forma como ele viveu a vida dele, ele teve uma educação, digamos, católica. Ele foi criado por diz que o ai dele era um ai da Casa de Davis, e esse ai da Casa de Davis criou-os catolicamente, criou-os e também como ensinaram, também em casa aprenderam alguns estoicismos, digamos assim. E o infante Dom Henrique, quando chegou à altura de poder ser armado cavaleiro, ele e os seus irmãos não aceitaram que fossem armados cavaleiros numa cerimónia ficcional, digamos assim, uma cerimónia que serviria apenas para armar o cavaleiro e às custas do povo. Estão a ver o momento histórico em que vivíamos, estão a ver o momento histórico em que Dom João I foi aclamado chefe de Estado, e este respeito pelas economias do Estado tiveram os próprios filhos também. E o infante Dom Henrique, os seus irmãos, Dom Fernando, exigiram ao pai que não fosse feita uma cerimónia em que se gastasse dinheiro, mas que na expedição a Ceuta, que se deu em 1415, deu-se o infante Henrique tinha mais ou menos 16 anos. Em 1393, ele tinha mais ou menos 16 anos à altura da expedição de Ceuta. O infante Henrique juntou-se aos demais que foram à expedição de Ceuta e em 1416, 1415, é um dos heróis da conquista de Ceuta. E é assim que o infante Henrique é armado cavaleiro, nesta conquista de Ceuta. Pelos seus valores, pela sua forma de estar, não quis ser armado cavaleiro de uma forma gratuita. De certa forma, esforçou-se, era um cavaleiro, filho do rei, 16 anos, não se deve ter esforçado muito. Mas quis fazê-lo, é um sinal, foi um sinal que deu ao povo. O infante Dom Henrique diz que ele gostava muito do mar, olhava muito para o mar, ensinava muito para o mar. A verdade é que ele, poucos anos depois da conquista de Ceuta, deram-se outras conquistas. Portugal continuou a sua expansão, sob o reinado de Dom Duarte, e depois sob o reinado de Dom Afonso V, acho que estou a dizer bem os reis, sob o reinado de Dom Afonso V, Portugal continuou a sua expansão, e muito no reinado de Dom Afonso V, muito por influência do infante Dom Henrique, Portugal expandiu as suas fronteiras para além mar, para a África. E isto porque o infante Dom Henrique, com a idade dos 20, 30 anos, decidiu que ia viver para lá, ia viver para o Algarve. Ia viver para a cidade que ficou chamada da cidade, a Vila
é mais conhecida por Sagres. Há uma estátua do infante Dom Henrique em Lagos. A estátua ficou em Lagos porque era de Lagos que partiram o essencial das caravanas para a África. Das caravelas, desculpa. Das caravelas para a África. As caravanas eram terrestres. Das caravelas para a África. A história das caravelas também é uma história interessante. As caravelas foram determinadas, diz pelo infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique, ele reuniu-se, ele foi viver para o Algarve, foi viver lá para a vila, ficou com o nome dele, posteriormente, e ele chamou os melhores entendidos em cosmografia, que naquela altura era a forma de conhecer o mundo, era pelas estrelas, pelo Sol, reuniu os melhores, é conhecido o Jacques de Espanha, era um dos melhores, temos nós livros da astrologia, não sei o que mais daquele tempo, é conhecido esse, juntou-se ao infante Dom Henrique e assim formou o infante Dom Henrique uma grande equipa também de navegadores. Estás a votar bem? Mas tem um filho como o infante Dom Henrique, espero assim o traidor João I. O infante Dom Henrique reuniu-se dos melhores entendidos, dos melhores cientistas e dos melhores homens, digamos assim, dos melhores marinheiros, dos mais corajosos, para a expedição marítima. E a expedição marítima teve o seu impulso maior. A expedição marítima começou antes do infante Dom Henrique, como expliquei. A conquista de Ceuta foi... O Dom Infante Henrique ainda era menor, digamos assim, mas já a expedição marítima africana, a expedição marítima portuguesa já se tinha iniciado. Mas foi com o infante Dom Henrique que teve o catalisador necessário. O infante Dom Henrique juntou-se das pessoas mais entendidas. Foi com o infante Dom Henrique Portugal inventou o astrolábio e se não me engano, o quadrante também. São instrumentos marítimos que servem para medir a extensão, para medir a localização, a posição em que a pessoa está, não por referência a GPS, mas pela referência às estrelas. Já estavam lá as estrelas e não o GPS. O infante Dom Henrique, os seus cientistas, perceberam que há estrelas quando se movem e é possível medir a nossa posição a partir das estrelas e durante o dia a partir do Sol. E isto tudo com estes instrumentos foi possível. O infante Dom Henrique também é conhecido por ter ido ao Pinhal de Leiria, Pinhal de Dom Dinis. Já estou no vermelho? Não. Desculpa. O Pinhal que Dom Dinis tinha mandado plantar, o famoso Pinhal de Leiria. O infante Dom Henrique é conhecido por ter ido lá buscar aquelas árvores, levá-las, não foi sozinha, claro. Alguns homens foram buscar aquelas árvores, como disse, reuniu-se dos melhores homens, dos mais fortes, buscar aquelas árvores, a Leiria, e levá-las até a cidade onde ele estava, até a Vila do Infante, até aquela zona do Algarve, para construir barcos, construir caravelas. As caravelas vieram chamar-se posteriormente, no início da expedição, no início dessas cruzadas, digamos assim, e o infante Henrique tem este condão de ser mais um dos filhos da infinita geração e um dos filhos que nasceu num dia nefasto. O infante Henrique é conhecido por ter nascido num dia de cinzas. O dia de cinzas é um dia em que o homem velho morre e nasce o homem novo. Portanto, mas o homem novo só nasce durante a quaresma. Ou melhor, no final da quaresma. O dia de cinzas é um dia nefasto, digamos assim. Não é? Um dia em que queimam-se as cinzas do homem velho, do homem velho. E, apesar de ter nascido num dia nefasto, a verdade é que, talvez pelas origens dele, chamou-se Infinita Geração, ele e os seus irmãos têm todos grandes histórias de heroísmo, grandes histórias no âmbito da cultura, foram grandes nomes para Portugal e os descobrimentos é desse exemplo, e é daqui que vem o infante Henrique, é daqui que há um certo fascínio que se tem com o infante Henrique. O infante Henrique também foi grão-mestre dos Templários, foi outra das suas façanhas. É o infante Henrique. Espero que tenham gostado da história. Aqui termino. Muito obrigado pela apresentação.